Bom dia, oitavo ano, página 133 do livro de vocês. Temos aí 5 atividades e a maior parte delas serão resolvidas em cima de argumentações teóricas. Perfeito? Bom, a primeira atividade, o exercício número 1, ele questiona aí, quais afirmações são verdadeiras? E nós temos aqui os polígonos A, B, C, D, E e F. Todos estes polígonos, o que eles têm de comum aqui é que são quadriláteros, né? Então, todos eles são quadriláteros. Todas estas figuras, todos estes polígonos possuem 4 lados. Então, é uma característica comum a todos eles. Vamos ver. Quais afirmações são verdadeiras? Ele diz aqui no item A. Item A. O polígono A é quadrado. É verdade que o polígono A é quadrado? Então, quais são verdadeiras? Embora ele tenha 4 ângulos retos, ele não tem os 4 lados com as mesmas medidas. Então, ele não é um quadrado. Então, é falso. Questão B. Ele afirma que a figura B é paralelogramo. É verdade, porque ele tem 2 pares de lados opostos e paralelos. Então, é um paralelogramo. Este lado é oposto a este e são paralelos. Este lado é oposto a este e são paralelos, que é a condição aí suficiente e necessária para que o paralelogramo exista. Ele precisa, não é? O polígono precisa ter 2 pares de lados opostos e paralelos. Perfeito? Então, esta daqui, afirmativa B, é verdadeira. Afirmativa C. Ele diz que o polígono C é paralelogramo. Vamos ver. O C, falso, né? Porque ele só tem um par de lados opostos paralelos. E para ser paralelogramo, ele precisa ter 2. Aqui só tem um. Estes 2 lados aqui, olha, se nós prolongarmos no trapézio, se eu prolongar este daqui, vamos ver, olha. Se eu prolongo este com este outro aqui, nós podemos observar que eles vão se cruzar. Logo, se 2 retas se cruzam, óbvio que elas não podem ser paralelas. Tá? Então, é falso. Item D. Ele afirma que o polígono D é quadrado. É verdade? Então, vamos ver. Para ser um quadrado, ele precisa o quê? Ele precisa ter os 4 lados com a mesma medida. Ele tem. Né? Quem tiver alguma dúvida pode verificar ou com o compasso ou com a régua, tá? Vocês vão verificar que esta figura tem os 4 lados com medidas iguais. E também nós podemos verificar que tem os 4 ângulos de 90 graus. Então, é verdade que é um quadrado. Ok? Então, a alternativa D é uma afirmativa verdadeira. E o exercício E. Ele diz que o polígono E é um losango. Bom, para ser losango, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter aí os 2 pares de lados opostos, paralelos. É isso? Olha só, tem esse losango aqui. Os lados opostos são paralelos e possuem as mesmas medidas. Este lado é oposto a este. Possui medidas iguais. Este lado é oposto a este, então forma o segundo par de lados opostos e paralelos, onde todos os 4 lados possuem as mesmas medidas. Logo, é verdade, então, que ele é um losango. Afirmativa E, verdadeira. E a afirmativa F? Ele diz que o polígono F é retângulo. Falso. Ele é um quadrilátero. Né? Ele é um quadrilátero. Isso eu posso garantir, eu posso afirmar. Mas que este quadrilátero é retângulo? Não, ele não tem 4 ângulos de 90 graus. Né? Pelo menos aqui, olha, não tem. Então, ele não tem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, a afirmativa F é falsa. Perfeito? Oitavo ano. Bom, exercício 2. Vamos ver. O 2, ele diz assim. Escreva em seu caderno o nome de cada figura. Bom, vocês têm aí, podem acompanhar pelo gabaritinho aí de vocês no final do livro. Mas aqui vamos fazer uma argumentação também. Né? Temos que especificar o porquê das respostas. Pois bem,
Escreva em seu caderno o nome de cada figura. Que figura nós temos aqui? Ah, é um trapézio. Por que é um trapézio? Porque ele tem porque ele tem um par de lados opostos e paralelos, que são as bases, não é? Eu tenho a base maior, a base menor. Pois bem, temos aqui as duas bases, base maior e base menor. Para ser trapézio, ele precisa ter duas bases, ou seja, um par de lados opostos e paralelos. Os outros dois lados, que são os lados que em algum momento vão se cruzar, eles possuem as mesmas medidas. Por isso que ele é dito trapézio isósceles. O trapézio é isósceles quando os lados que se cruzam possuem medidas iguais. Então ele diz, olha, este lado é igual a este. Pois bem, a figura B. Nós temos aqui um quadrado, porque ele tem os quatro lados iguais, tem os quatro ângulos de 90 graus, então ele é um quadrado. Lembrando que todo quadrado é retângulo, então eu também posso chamar essa figura de retângulo. Todo quadrado, eu também posso chamá-lo de losango. Então ele é um quadrado, se ele é um quadrado, ele é um retângulo, se ele é um quadrado, ele é um losango, e também ele é um paralelogramo. Então, uma vez que ele é um quadrado, ele pode ser retângulo, pode ser losango e pode ser paralelogramo. Muito bem. Então, aqui foi o exercício de número 2, bem simples. Já o exercício 3, deixa eu voltar aqui, diminuir um pouquinho. Muito bem. Vocês acompanham, não é? Pelo livro de vocês aí, os enunciados. Então, nós estamos na atividade de número 3. Pois bem, o exercício 3 diz assim: Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, considere as seguintes proposições. Que proposições são essas? Primeira proposição: todo quadrado é um losango. Acabamos de ver aqui no exercício 2 que eu tenho um quadrado e esse quadrado também é losango, né? Então, é verdade. Todo quadrado é um retângulo. É verdade. Todo retângulo é um paralelogramo. Correto, porque ele tem dois pares de lados opostos e paralelos. Então é verdadeiro. Todo triângulo equilátero é isósceles. É verdade. Por quê? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo, relembrando aí, que tem os três lados com medidas iguais. E para ser isósceles, ele precisa ter pelo menos dois lados iguais. Ora, se ele tem os três com medidas iguais, ele tem pelo menos dois com medidas iguais. Então, todo triângulo equilátero é isósceles. Mas os triângulos isósceles é que não são equiláteros. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Logo, B, todas são verdadeiras. 4. O exercício 4, ele diz assim: um paralelogramo tem 18 centímetros de perímetro, 2 centímetros de altura e um de seus lados mede o triplo da altura. Quais são as medidas dos outros lados? Cuidado, quando vocês forem representar esse tipo de paralelogramo, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui um desenhinho. Representar aqui um paralelogramo. Deixa eu só 2 centímetros para dentro. Vamos ver. Fiz com 8 centímetros. Aqui. Então, neste caso, eu tenho um paralelogramo. Já que ele deu a altura, ele não disse que é a medida de um de seus lados, mas a medida da altura. Então, eu vou fazer um desenho aqui, um esboço, um rascunho. Olha só. Aqui eu tenho um paralelogramo. A altura sempre tem que formar com a base um ângulo de 90 graus. Eu vou dizer que aqui é a altura, tá? Esta é a altura. Então, eu sei que a altura, ele diz aí no enunciado, um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados opostos e paralelos. Este lado é paralelo a este, e este é paralelo a este. A altura, então, ela forma o quê? Ela tem uma medida, a altura, 2 centímetros de altura. Então, tem aqui, altura
2 centímetros. O perímetro deste paralelogramo, ele diz para nós que é igual a quanto? 18 centímetros de perímetro. Ou seja, se eu somar os 4 lados, tem que dar 18 centímetros. A altura é 2 centímetros. E ele diz também que um de seus lados mede o triplo da altura. Um de seus lados mede o triplo da altura. Quanto que mede seus lados? Não sei. Mas se um dos lados mede o triplo, eu sei que a medida desse lado é igual a esta. E este lado mede a mesma medida deste outro aqui. Então, eu vou dizer que esse lado aqui que eu não sei, eu vou dizer que mede x. Cuidado que isso aqui não é altura, tá? Ele não forma um ângulo de 90 graus. Se aqui é x, aqui vai ser, o outro lado é 3x. Então, o perímetro todo mede quanto? Se aqui é 3x, aqui embaixo também vai ser 3x. Porque um de seus lados mede o triplo do outro lado. É isso mesmo? Ah, não, desculpa. O triplo do outro lado é o triplo da altura. Então, se aqui é 3x, aqui é x. O triplo da altura vai ser quanto? E aqui mede x. Então, eu não sei quanto medem. Mas eu sei que um de seus lados mede o triplo da altura. Eu sei que a altura é 2. Então, nesse caso, é 3 vezes 2, que é igual a 6. Se esse lado mede 6, aqui também vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros. Muito bem. Logo, eu sei que aqui mede 6, aqui também mede 6. Quanto que dá, então? 6 mais 6, 12. O perímetro todo tem que dar 18. Então, se eu tenho 6 em cima, 6 embaixo, 6, 6, 12. Para 18, quanto que falta? Então, 18 menos os 12, vai sobrar 6. Pega esse 6 e divide para os dois lados aqui, que são iguais. Então, 18 menos 6. Menos 6 vai dar 12. 12 dividido para dois lados vai dar 3 para cada um. Então, x aqui igual a 3 centímetros. Tá? Então, a medida aqui é x igual a 3 centímetros. Perfeito? Que é a pergunta que ele faz aí para nós. Então, eu tenho dois lados que medem 6 e dois lados que medem 3. 6, 6, 12. 3 mais 3, 6. 12 mais 6, 18, que é o perímetro todo. Tudo bem? Cuidado que aqui não poderia ser um retângulo, tá? Embora um retângulo é um paralelogramo, o aluno que desenhar essa figura como um retângulo, eu já teria altura aqui, olha, eu não teria como resolver esse problema, porque você até pode pensar num retângulo inicialmente. Ah, professor, eu fiz um retângulo, por que não deu certo? Não daria certo por causa disso, olha. A altura pode ser quaisquer um dos lados. Eu vou dizer que a altura mede 3. Então, aqui é a altura. 3 não. Se esse lado aqui é 2, vou dizer que aqui é 3 vezes 2. Então, esse aqui é o lado que mede 6 centímetros. O outro lado já vai medir quanto? Ah, se eu chamar aqui de altura, então aqui é o lado, a altura mede quanto? A altura é 2. Ah, então vamos dizer que esse aqui é o lado que não é altura. 3 vezes 2, aqui é 6. Aqui é altura. A altura mede 2. Mas espera aí. Se aqui mede 2, aqui também mediria 2. Se aqui é 6, aqui também vai ser 6. 6 mais 6, 12. 2 mais 2, 4. 12 mais 4 vai dar quanto? Então, 6, 12, 14, 16. Mas o perímetro tem que dar 18. Então, não daria certo, tá? Se nós pensarmos em um retângulo, como sendo o nosso paralelogramo aqui da história, ele não serve como resposta. Porque quando você resolve, não tem como eu encaixar essas informações aqui. Então, eu tenho a altura do paralelogramo, que é 2 centímetros. E um dos lados é o triplo da altura. Então, 3 vezes 2, 6. Quanto que mede o outro lado? É o que falta para chegar em 18, dividido para 2. Certinho?